Lá no primeiro mês da gestão Lula, em 2023, o governo revogou uma portaria do Ministério da Saúde sobre aborto legal e retirou o Brasil de um pacto internacional anti-aborto. Mas afinal, ao longo do governo petista, o que realmente mudou sobre esse assunto? Essas duas decisões iniciais retiraram algumas barreiras para os casos de interrupção da gravidez que estão previstos em lei, mas não alteraram os critérios para o acesso ao procedimento. Para a gente poder entender, a decisão do Ministério da Saúde de revogar uma portaria de 2020 que colocava processos extras para o aborto legal no Brasil trouxe uma principal mudança. Essa mudança é a suspensão de uma regra que obrigava os profissionais da saúde a comunicarem à polícia dos casos de aborto, mesmo quando foram decorridos de uma violência sexual e mesmo sem ter o aval da mulher que foi vítima. Esse texto tinha sido editado na gestão do ministro Eduardo Pazuello e dizia que os profissionais de saúde deveriam, abre aspas, preservar possíveis evidências materiais do crime de estupro a serem entregues imediatamente à autoridade policial ou aos peritos oficiais, tais como fragmentos de embrião ou feto com vistas à realização de confrontos genéticos que poderão levar à identificação do respectivo autor do crime. Fecha aspas. Para especialistas em saúde reprodutiva e em direitos das mulheres, essa regra criava um constrangimento e uma insegurança à paciente e aos profissionais de saúde, e na prática poderia ser uma barreira ao acesso ao aborto legal e seguro. No entanto, a revogação dessa portaria pelo governo Lula não altera e nem amplia os critérios para a realização do aborto legal. Ele continua sendo permitido no país somente em 3 situações: risco de vida à mulher, gestação decorrente de estupro e feto com anencefalia, que é um tipo de má formação em que o cérebro não se desenvolve adequadamente, levando à morte da criança ainda dentro do útero ou poucas horas depois do nascimento. A supressão da portaria também não impede que o autor da violência sexual seja denunciado e responsabilizado. A denúncia pode ser feita pela vítima às autoridades competentes, mas a responsabilidade pelo relato do crime não recai mais sobre os profissionais de saúde. A reportagem do Estadão conversou com a defensora Narida Coelho Monte, que é coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos das Mulheres aqui no estado de São Paulo, e também com Agnaldo Lopes, que é presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. E os dois concordam que a norma feria a autonomia das mulheres. Para eles, a mulher acabava sofrendo uma outra violência e sendo exposta, o que tornava o processo ainda mais penoso e sofrido. Isso também fazia com que os profissionais de saúde tivessem mais medo de atender as mulheres nessa situação, e em algumas situações até negassem o atendimento. Ao anunciar a revogação, a nova gestão do Ministério da Saúde, liderada pela ministra Nízia Trindade, afirmou que a medida era necessária. Outras regras da portaria se mantiveram, como o fato da mulher ter que assinar um termo de relato circunstanciado, descrevendo a violência e as características do agressor, e do termo de consentimento livre e esclarecido, no qual ela é informada sobre o procedimento que será realizado, os seus riscos e a garantia de sigilo. Agora, mais recentemente, em fevereiro desse ano, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica para orientar serviços de saúde sobre a realização do aborto nos casos previstos em lei, na qual ressaltava que a legislação atual no Brasil não estabelece prazo para que a interrupção da gravidez ocorra nesses casos, e que, portanto, caberia aos próprios serviços de saúde interpretar esse direito e fixar prazos. Isso gerou amplas críticas de parlamentares conservadores, que argumentaram que o Ministério estaria legislando sobre o aborto. Diante dessa reação, o Ministério suspendeu a nota técnica um dia depois da publicação, argumentando que ela não teria passado por todas as esferas necessárias dentro do Ministério, inclusive a consultoria jurídica. Agora falando da segunda medida tomada pelo governo Lula lá no início da gestão. O Ministério da Saúde anunciou o desligamento do país da Declaração do Consenso de Genebra sobre Saúde da Mulher e Fortalecimento da Família, que é uma iniciativa internacional anti-aborto idealizada pelos Estados Unidos em 2020 e assinada por 34 nações. Essa declaração defende que o aborto não seja promovido como um método de planejamento familiar e que quaisquer medidas ou mudanças relacionadas ao aborto dentro do sistema de saúde só podem ser determinadas em nível nacional ou local. A medida do governo foi celebrada por especialistas em saúde reprodutiva, mas foi criticada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. No entanto, essa saída do Brasil desse consenso internacional é um ato muito mais simbólico do que prático, segundo os especialistas.
Esse foi mais um Estadão Explica. Inscreva-se aqui no canal para acompanhar todos os nossos conteúdos e até a próxima.